que é o melhor livro de Stephen King. Essa semana chega aos cinemas aí O Cemitério Maldito, a nova versão de um clássico do Stephen King. E como a gente ama os livros desse cara, a gente ama os filmes desse cara, trouxemos aqui uma seleção de livros fodas do Stephen King que você vai conferir agora. Antes de começar esse vídeo aqui, queria pedir pra você deixar o seu like, senão um gato morto vai aparecer na sua cama. Você é um gato morto-vivo. É o pior tipo de gato. Pior tipo de gato. Fede que nem morto, mas tá vivo. Maria, começa a sua indicação. Todos os livros estão na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, caso você queira comprá-los. E Maria, você já leu O Cemitério? Sim, foi um dos primeiros livros do Stephen King que eu li na minha vida e foi um dos mais traumáticos também, porque eu era muito nova quando eu li. Foi bem impactante, assim. Eu acho que ele é o pior no sentido de, tipo, é um dos mais pesados. Sim. É o meu favorito do Stephen King. Cometi um erro pra emprestar algo pra alguém aqui do escritório que roubou. Mas é o meu favorito dele. Eu acho que é o que quando as pessoas imaginam o Stephen King, ele é o que vem na cabeça, assim. Porque ele é gore, ele é tenso, ele tem dramas humanos misturado com sobrenatural. O estereótipo do Stephen King inteiro tá ali dentro, tá nesse livro daí. É. E ele é curtinho, ele é super fácil. Isso que eu ia falar, ele é muito rápido. Por isso eu acho que é um dos primeiros livros que muitas pessoas, quando vão procurar Stephen King, leem. Porque ele é muito rápido, ele é bem gore. Então, se você quer ler um livro de terror, é um livro de terror, propriamente dito. Porque tem outros livros do Stephen King, que eu acho que inclusive a gente vai falar, que eles não são o terror propriamente dito, né? Não é uma coisa muito que as pessoas procuram quando estão lendo livro de terror. E esse não, esse é terror, apesar de ter todos esses elementos, ele é bem, assim, sufocante. Se você quer começar por um lugar, eu recomendo ele mais do que o Iluminado. Sim. Porque eu acho que esse livro, ele vai mais ao ponto. E você, cara, e você termina e ele é um dos piores finais, dos mais tristes. É um dos que ele se arrepende, inclusive, né? Ele fala que ele se arrepende de ter escrito esse final, porque foi muito, muito pesado. Mano, envolve envolve uma parada... Spoiler? Não, será? Acho que não. Tá na sinopse. Esse é um spoiler. Eu, se não soubesse, você ia ficar chateado. Tá, envolve... Pronto. Acho que é um outro spoiler. Apesar dele ser muito forte, ele é um livro que te ensina algumas coisas, talvez, né? Eu gosto da discussão. E acho que é um dos grandes pontos do Stephen King, é essa discussão humana, né? E ele é muito forte nisso, né? E ele traz muito isso, assim, porque você para e pensa, tipo, o que eu faria nessa situação? Eu acho que é algo que todos os personagens em todos os livros do Stephen King levantam essa discussão pra quem tá lendo, assim. É uma coisa, você consegue se colocar no lugar daquele personagem e no final de praticamente todos os livros dele, você fica desgraçado da cabeça porque você percebe que talvez você não agiria tão diferente do personagem do Posso livro. engatar uma indicação nisso daqui? Sim. Eu queria indicar esse livro daqui, falando por onde começar a ler Stephen King, que é o Under the Dome. Esse livro daqui é uma chapa... Mano, ó... Tá pra dar na cara. Mas esse livro daqui eu acho que eu li uns 3 dias, cara. Porque esse livro é muito foda. A série no qual foi inspirado nele é bem ruim comparado com esse livro. Assim, o livro é muito melhor. E ele conta a história de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, como quase todas as histórias do Stephen King, que foi cercada por um domo, por uma cúpula transparente, e as pessoas não conseguem mais nem entrar e nem sair dessa cidade. E aí começa o bicho a pegar. Esse livro, ele tem o pior e o melhor de Stephen King. O pior é o final. Porque o Stephen King, às vezes, ele tem um probleminha em finalizar. terminar os livros dele, assim, é um probleminha, assim, você olha e fala, acho que faltou uma conversinha com alguém, porque isso aqui tá ruim. É real. Mas todo o meio, o começo, o meio e partes finais é maravilhosa, assim. E é muito sobre isso, porque eu ia lendo esse livro e falava assim, cara, o que eu faria? Porque começa, tem um cara que é o xerife da cidade, aí tem um prefeito da cidade, aí tem o cara que é o bandido da cidade, e aí como é que essas pessoas começam a se relacionar, que é uma situação... você não consegue mais sair pro lado de fora, então não entra comida, não entra água. Então as coisas começam a ficar cada vez mais... Você volta pra parte mais humana, animalesca da coisa, né? E é muito... Cara, é uma situação tensa, as situações em si vão escalonando e você tá cada vez mais falando, caramba, não pode piorar! E aí piora, e você, meu Deus! E eu gosto muito desse tipo de história, sabe? Quando ele vai testando cada vez mais o limite a partir de uma brincadeira, sabe? Tipo, ele fala, e o que aconteceria se
uma cidade fosse fechada por um domo. Sim, eu acho muito legal que ele faz isso em muitos livros, que é você sintetizar. É como se ele pegasse toda a humanidade e sintetizasse num ponto específico. Assim. Ele fez isso nesse livro, faz isso no Levoeiro, enfim, tem várias histórias que... Ah, o Levoeiro é sobre isso. Exatamente. E aí você consegue identificar cada tipo de personalidade de pessoas, assim, sabe? Tipo, é como se fossem estereótipos ali dentro que reagem naquela situação. E é muito fácil de você identificar com pessoas da realidade, né? Com pessoas da sociedade como um todo. Ele faz isso muito bem. E por isso que ele consegue transmitir essa coisa perturbadora. Porque você consegue ver aquilo acontecendo, sabe? A sociedade fazendo algo daquele tipo. É muito foda. Outro livro que também tem isso, de uma cidade ser parte da narrativa, é o meu livro favorito do Stephen King, que é o It. Esse livro, assim, também é um negócio gigante. Parece assustador quando você olha. É que assim, na letrinha ainda é grande dentro. Não tem nem desculpa de ser um Mas ele é gigantesco, velho. É muito grande. É muito grande, mas você lê em, assim... 4 dias, 5 dias você termina de ler, porque você não consegue parar. Ele conta uma história de um grupo de adultos que, quando eles eram crianças, eles precisaram enfrentar uma entidade, uma coisa sobrenatural, na cidadezinha onde eles moravam. E aí, o livro narra esses acontecimentos de quando eles eram crianças, intercalados com os acontecimentos da vida adulta deles, quando eles precisam voltar pra essa cidade, porque meio que a coisa voltou a acontecer lá. Então, eu acho que ele demora pra engatar, porque ele vai quebrando, né? Tem a narrativa infantil da criança, e depois já corta pra ela adulta. Aí depois volta pra criança. E aí você tá esquecendo e corta que tem pra adulta. A história deles adultos, a história deles crianças, o que está acontecendo na cidade naquele momento. Exato. O que aconteceu na cidade em um outro momento histórico. É muito então amarrado. ele fica indo, tipo assim... Indo e voltando. Parece um episódio de Lost. E aí ele demora... Acho que quando termina o primeiro quarto dele, você entende pra onde ele vai. E aí você vai embora. E aí você vai. Isso é verdade, Pode ser que demore pra engatar pra você justamente por causa disso. Mas quando engata, é maravilhoso. Quando engata é um dos melhores dele. Eu acho ele incrível porque parece que é um livro sobre um palhaço que mata as crianças, mas é muito mais sobre isso. É um livro que fala muito sobre medos infantis e medos reais, né? Porque tem várias questões fodas, assim. Tem racismo abordado de um jeito maravilhoso nesse livro. Tem violência doméstica, tem abuso sexual, tem várias questões que é como se essa entidade que é o palhaço, ele usasse isso pra, de fato, assustar, porque são medos verdadeiros, assim, né? Não é um medo de, sei lá, um fantasma aparecer na sua casa. Não, é um medo da pessoa que tá no quarto ao lado, sabe? E eu acho que mais do que medo, ele trata muito sobre vida adulta, né? É muito sobre... como a gente lida com a nossa infância e com a nossa juventude. Sim. E como essas coisas do nosso crescimento formam quem a gente é no futuro. E tanto que, cara, chega uma hora que o livro desencana de ser sobre terror. Desencana. E quem viu o filme também pegou um pouco disso. Assim, porque o filme é muito bem adaptado. Achei uma escolha muito inteligente, focar só na parte das crianças. E você vê que chega uma hora que foda-se o palhaço, tá ligado? Não é mais sobre isso. Porque aquelas crianças têm problemas muito maiores do que um palhaço assassino. E você para e pensa, caramba... Como as coisas têm que ser zoadas pro palhaço assassino ser o menor dos seus problemas, cara, assim. E é um livro muito bonito de ler, assim. Eu falo pra quando eu falo que é um dos meus favoritos, é que eu chorei lendo, eu chorei real, assim, no final de chorar, desidratar. Muita gente fala, mano, mas é um livro de terror. E é isso que Stephen King é foda, sabe? Porque ele te faz se apegar tanto àquilo e é tão real que te emociona mesmo, sabe? Mas esse livro tem um probleminha no final. Problemaço no final, né? Esse livro tem um probleminha no final. De novo, o Stephen King, ele é muito bom. E ele é tão bom que você olha o probleminha dele do final e você fala, nossa, mas tá. Tá bom, passa. Mas que esse livro tem um probleminha no final. Ali, tem uns dois problemas que você para assim, você tá lendo e fala, maluco. Quando ele explica o que é a coisa, ele vai muito longe. Ele vai muito longe. Você devia estar muito chapado quando ele escreveu aquilo. E tem uma coisa que acontece com as crianças no final. Que ali é o problema. Quando que eu tô falando problema, é um problema real, assim, você para e fala. Tanto que quando eu li, assim, eu precisei conversar com alguém. Eu falei, é isso mesmo que eu tô lendo? Vale a pena ler, vale a pena dar esse disclaimer, mas assim, não estrague nada a experiência. Não, nada. O que acontece depois, e como a narrativa termina, e o que é dito no final, é muito bonito. Foi aí que eu chorei, foi nessa parte, não nessa parte do problema. Quero indicar aqui mais uma indicação rapidinha. Esse acho que foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. Nossa, dá pra perceber, porque ele é bem... Ele chama Dança da Morte. A história do livro começa quando uma doença é solta nos Estados Unidos, solta no mundo, e aí morre, 99% da população norte-americana. E sobrevivem só 1% das pessoas. E esse 1% que sobrevive, cada um deles tem um sonho, mandando eles irem pra um lugar específico dos Estados Unidos. E aí começa a história. E é o legal desse livro, que é um dos livros mais malucos do Stephen King. Ele deve ter, brincando, sei lá, uns
30 personagens principais. Caraca. E cada capítulo é sobre um personagem. Lembra muito a narrativa do Game of Thrones. Ah, sim. Eu tenho quase certeza que o George R. R. Martin deve ter pegado alguma coisa disso, porque assim, fulaninho, aí tipo, conta o que o fulaninho tá fazendo, aí ele encontra um cara, aí depois tem a história desse cara, aí depois tem a história de uma outra coisa que você não sabe se é no presente, no passado, e aí vai meio que dando o nó do que essas pessoas vão se encontrar. E ele é muito, de novo, sobre relações humanas em situações extremas. Então, puta, tem uma das minhas partes favoritas do livro que é tensa. Tem uma menina que ela era perseguida por um stalker. E morre todo mundo da família dela, morre quase todo mundo da cidade dela, menos a porra do stalker. Puta merda. E aí, é ela tendo que lidar com o bairro inteiro dela, com gente morta na rua, gente morta nas casas, e o stalker indo atrás dela. Nossa. Esse livro é legal porque ele teve um bloqueio criativo no meio do livro. Caraca. E você começa a sentir o bloqueio criativo. Você fala, mano, o que tá acontecendo com esse bloqueio e tal? E aí o editor dele deu uma dica pra ele maravilhosa. Ele falou assim, cara, você tá tendo bloqueio criativo? Por quê? Ele, tem muito personagem, não sei como amarrar ele. Por que você não explode uma bomba e morre todo mundo? E ele faz isso. E literalmente ele faz isso. Mentira! Que maravilhoso. E a história fica ótima por causa disso. Que maravilhoso, cara. Nossa. Mas isso talvez não vá pro vídeo, porque é um spoiler. Maravilhoso. E é de um momento que você, tipo, mesmo isso, eu te falando, você não vai saber de onde vem, pra onde vai, porque do nada, tipo, pô, você... Quê? Uma outra indicação aqui que eu acho que é incrível e é um livro pouco falado, é uma coletânea de contos. Ele tem muito, né? Ele tem vários livros que tem Tripulação de Esqueletos, que é onde tem o Nevoeiro que tá dentro, tem As Quatro Estações, que também é uma compilação. The Body, é o do Conta Comigo. Conta Comigo, que é maravilhoso. Esse Escuridão Total Sem Estrelas, quando eu li, eu fiquei impressionada, porque ele é exatamente o que o título diz. São os personagens que estão em situações onde não tem um norte, sabe? Onde você não consegue ver solução, você não consegue ver saída daquele problema. E aí você volta, os personagens voltam pra raiz humana e quase cruel de cada um, assim, sabe? Pra poder sair dessas situações. São 4 contos. O primeiro se passa na crise dos anos 20, nos Estados Unidos. E é uma família que é família de fazendeiros e tal. E a mulher, a esposa da família, tem umas terras que ela quer vender. Mas o marido não quer vender as terras. Ele quer continuar trabalhando ali naquela vidinha que ele sempre teve. E ele começa a manipular o filho dele pra o filho também se virar contra a esposa e meio que conseguir fazer o que ele quer, sabe? E aí, é um conto muito, muito cruel de ler. É muito... Nossa, o personagem é detestável. Virou um filme da Netflix. Virou um filme da Netflix. É verdade. Porque não viu o filme, é bom? Você viu? Não, horrível. O filme é ruim? Eu vi uns 20 minutos e não consegui ver outra coisa. Problema de adaptação, né? Porque o conto é incrível. Aí o segundo conto é um dos meus favoritos, que é de uma escritora que tá viajando na estrada e aí vem um cara estuprar ela. E aí ela vai se vingar desse cara. Ela é uma escritora de mistério, então ela usa várias coisas dos livros dela pra fazer isso, né? É maravilhoso. O terceiro conto é sobre um cara que tem câncer terminal. E aí ele encontra um vendedor no estacionamento de um supermercado e o vendedor começa vender pra ele a cura do câncer. E o preço que ele vai ter que pagar é muito caro. É um livro muito bom, lembra um livro de cigano que ele tem também, que é a mesma coisa. Nossa, Maldição do Cigano! Maldição do Cigano, lembra muito. Eu morro de medo de cigano por causa desse livro e desse filme. Eu morro de medo de cigano. Você já viu esse filme? Jesus Cristo! Como eu tenho medo de cigano! É no cara que não conseguia emagrecer, né? E aí ele... o gordo, e aí ele sem querer atropela uma cigana. Isso, é isso. E aí o marido dela põe uma maldição nele. Ou é o contrário, ele recebe a maldição que ele vai emagrecer, não importa o que ele aconteça. E aí ele só... E aí começa o filme, que é ótimo. Ele fica cada vez mais magro, e todo mundo adora. Mano, ele vai secando e ele come, ele não fica com mata fome. Pesado. E o final é horroroso. Ai, eu despertei um tempo. Nossa, desculpa. Eu vi esse filme muito novo. Traumas de infância. Me traumatizou muito. Tá, eu vou sair disso então, pra não te assustar tanto. Porque o último conto desse livro é o meu favorito. É uma mulher que descobre que o marido dela é serial killer. E assim, só que eles estão casados há, tipo, 40 anos. Ela já é uma senhora, sabe? Ele já é um senhor, assim. E ela descobre de um jeito muito bizarro e ela tem que lidar com aquilo. E, nossa, é pesadíssimo. É pesadíssimo. Mas esse livro é incrível. Esse livro é maravilhoso. Aliás, se vocês não tiverem o pique, porque a gente também mostrou a própria. O negócio é... Contos de Stephen King são muito bons. E são rápidos, né? São super rápidos de ler, mais gostosinhos de ler, e a maioria deles viram filmes, né? Tem uns ótimos filmes baseados em contos. O Conta Comigo, Pera de um Milagre. O Nevoeiro é um conto. Então várias das boas histórias de Stephen King são em contos, você encontra eles em livros, e a gente vai deixar aqui uma seleção dos livros pra você na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Vai ter um vídeo aqui no meio também pra você assistir, com certeza você vai gostar. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, e é nóis. Valeu! Valeu!